Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje nós iremos abordar dois tempos verbais. O simple past, o past simple, que vocês já estudaram, e o past continuous, tá? Então, vamos fazer uma revisão primeiro do simple past, para que vocês relembrem, para poder a gente ver o past continuous depois os dois juntos, ok? Então, vamos lá. Vocês viram que quando nós construímos frases no simple past, o past simple, que é o passado simples, da gente em português, o pretérito perfeito e o pretérito perfeito, nós temos que descobrir se o verbo ele é regular ou irregular. Por quê? Porque os verbos regulares são verbos que têm um passado terminado em ed, né? E tem umas regrinhas, se o verbo terminar em S, eu acrescento D, se o verbo terminar em consoante mais Y, eu tiro o Y, acrescento ED, se o verbo terminar em uma sequência de consoante, vogal e consoante, você tem que repetir a consoante final para poder acrescentar o ED. Já os verbos irregulares são verbos que não têm o passado terminado em ED. Então, é importante que a gente aprenda esses verbos, que existe uma lista que eu pedi a vocês, né, que providenciassem na internet, acessassem a internet e providenciassem essa lista de verbos irregulares. Eles têm seu passado próprio, então é necessário que vocês tenham essa lista em mãos. Então, se o verbo é irregular, o passado dele sempre está na segunda coluna da lista. A forma afirmativa, nesse tempo, ela é formada pelo sujeito mais o passado, o verbo principal no passado, tá? Coloquei aí o exemplo, Susan talked to me yesterday. O verbo talk é um verbo regular, por isso que o passado dele ficou com ed. They sold me a house last year. Sold é o passado do verbo sell, que é o verbo vender, que é um verbo irregular. Quando nós passamos para a forma negativa, aí o esquema da frase é o seguinte: sujeito, só que como esses verbos eles não são auxiliares, ele precisa de um auxílio para ir para a forma negativa e interrogativa. Então, o que é que a gente usa no passado? Did not ou didn't, mas o verbo principal no infinitivo. O que é infinitivo? É o nome do verbo. Então, se o verbo ele é regular, eu tenho que retirar o ed, o d ou o ied que a gente colocou na forma afirmativa. Então, na negativa a gente retira. E lembrando que tirando o ied, você tem que colocar no lugar o y. E se o verbo for irregular, na afirmativa ele está na segunda coluna, mas na negativa ele tem que voltar para a primeira coluna, que é o nome dele. Então, fica Susan did not talk to me yesterday. Ou they didn't sell the house last year. Veja que na afirmativa é sold, na negativa é sell. Veja que na afirmativa é talked e na negativa é talk. Tirou o ed. Na forma interrogativa, aí a ordem é primeiro o did, depois o sujeito, depois o verbo principal também no infinitivo, que se o verbo for regular, eu vou ter que retirar o ed, o d ou o ied. E se o verbo for irregular, eu tenho que pegar o nomezinho dele lá na primeira coluna da lista, tá? Só relembrando. Agora, como é formado o past continuous? O past continuous, ele é formado por dois verbos. O verbo to be, primeiro no passado, que é o was ou were, mais o gerúndio do verbo principal, que o gerúndio, em inglês, a gente forma acrescentando o ing. A regra é a gente acrescentar o ing, mas também tem umas regrinhas de colocação de verbo no gerúndio, porque se o verbo terminar em e, eu tenho que tirar o e acrescentar o ing. Tá? Aí vocês estão vendo aí smoke, repare que tem um smoking, repare que eu tirei o fumar, fumando. Quando o verbo acaba em e, eu também tenho que retirar o IE e acrescentar Y e ING. Die, dying. Verbos terminados em consoante, vogal e consoante, você repete a consoante final e acrescenta o ING. Stop, stopping.
né? Não acontecem alterações quando os verbos terminam em I, Y, ING e 2E, tá? Ski, tá? Skiing, stay, stay, bring, bring, agree, agree, né? Então, veja que não retirei. Então, isso são regras de gerúndio. Agora, no past continuous, a gente tem que primeiro colocar o was away. Então, para I, eu uso was, e se a gente, aí no caso do slide, eu conjuguei o verbo read, que é o verbo ler. Então, eu vou colocar reading, coloque ing. Então, I was reading. You were reading. He, she, it was reading. We, you e they were reading. Tem que lembrar disso, que o past continuous eu tenho que usar esses dois verbos. Para todas as pessoas, eu preciso, para qualquer tipo de frase, eu tenho que primeiro colocar was ou were, e o verbo principal que ele me pediu, acrescentar o ing. Já o simple past, não. O simple past, a gente só usa o verbo sozinho, sem acrescentar nada nele, né? A não ser que seja verbo regular, que a gente coloca o ed para passado. Bem, agora, quando é que nós vamos usar o simple past e o past continuous, eles dois juntos? É o seguinte, ó. O past continuous a gente usa para falar sobre uma ação que estava em andamento no passado. Tá? Eu estava em andamento. Por exemplo, eu estava cantando, eu estava dormindo, eu estava brincando, tá? Agora, quando nós usamos os dois tempos juntos, a gente vai fazer o seguinte: a primeira oração que estava em andamento, né, que é a primeira oração, a gente vai usar o past continuous. Tá? Agora, a ação que aconteceu depois, interrompendo essa que estava em andamento, é que eu uso o simple past. Deixa eu fazer uma frase primeiro em português para que vocês entendam. Por exemplo, eu posso dizer assim: eu estava estudando quando o telefone tocou. Então, qual é a primeira ação? O está estudando. É a primeira, então eu vou usar o past continuous. O que foi que aconteceu depois, interrompendo a minha ação de estudar? O telefone tocar. Então, o telefone tocou, eu uso o simple past. Tá? Então, vamos agora ver as frases em inglês. I broke my leg when I was skiing. Quer dizer, quebrei minha perna quando eu estava esquiando. Então, a primeira ação, qual é? Eu estar esquiando. Aconteceu alguma coisa, eu me acidentei e quebrei a perna. Quebrar a perna é a segunda ação que interrompe a que estava em andamento. Então, a primeira usa past continuous, que é a que estava em andamento, e a que aconteceu depois, interrompendo essa ação, eu uso o simple past. When I was going to work, I saw an old friend. Quer dizer, quando eu estava indo para o trabalho, nesse percurso, eu encontrei, né, eu vi um velho amigo. Então, o ir para o trabalho é a primeira ação e o encontrar o amigo é a segunda. Então, a primeira eu uso o past continuous, a segunda eu uso o past simple. While I was washing the dish, I suddenly had a brilliant idea. Então, enquanto eu estava lavando a louça, de repente eu tive uma brilhante ideia. Então, veja, primeiro eu estava lavando a louça, past continuous. E a brilhante ideia que eu tive depois, eu uso o simple past. Ok? Espero que vocês realmente tenham entendido esse tempo, tá? Quando os dois são usados, quando os dois são usados juntos, a gente tem que ver qual é a ação que está em andamento, é a primeira que está em andamento, eu uso o past continuous. E a que acontece depois, interrompendo essa ação que estava em andamento, eu uso o simple past, ok? Bem,
Depois, eu quero que vocês façam a atividade da página 44. Então, no primeiro quesito da página 44, ele diz o seguinte: leia os seguintes fragmentos da página 43, em seguida escolha o item correto, que você vai escolher se é a estrelinha ou se é o quadradozinho, ou se é o retângulo aí, que responde a cada pergunta abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Aí no número 1 também é assim: when we visited the Auto Museum there, né? Qual é a palavra que está em negrito? Visited. Que está em que tempo? Ele está no tempo past simple, o simple past, que é o passado simples. O 2, they were selling any copy of the book. Tá? Então, were selling está no past continuous, né? Para que tenha o verbo to be mais o verbo principal com ing. E no terceiro, my students loved the style of the illustration, né? Of illustration. Então, A, which fragment describe completed action in the past? Ele quer saber o seguinte: quais fragmentos descrevem ações completas no passado? Completa, ou não está em andamento, é completa. Né? Então, qual é o fragmento? É o fragmento 1 e 2, fragmento 2 e 3, fragmento 2 e 3, aí vocês marcam. B, which fragment describes an action in progress in the past? Qual fragmento descreve a ação em progresso no passado? É aquela que estava em progresso, né? É o fragmento 1, fragmento 2 ou fragmento 3? Vocês vão marcar aí. Segundo, com base no exercício 1, responda as perguntas abaixo em seu caderno. Aí a letra A, ele diz o seguinte: quais fragmentos estão no passado simples? Você vai dizer daqueles 3. Quais os fragmentos estão no passado simples, que é o simple past, ou o past simple, ou como está aí, which fragments are in the past simple tense, que é o passado. B, qual fragmento está no passado contínuo, né? Which fragment is the past continuous tense? Você vai colocar. Volte para o texto da página 43 e encontre outros exemplos do verbo no passado simples. Escreva-os em seu caderno. Então, na página 43, no textozinho da página 43, vocês vão retirar lá desse texto verbos que estejam no past simple, que o passado simples é o past simple, ok? Bem, gente, finalizamos nossa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com seus professores, que eles vão ter o imenso prazer de sanar as dúvidas. E até a próxima aula, se Deus permitir. Um forte abraço.